Olá, meu nome é Leandro Rezende, sou sócio do Grupo Mapa. Hoje estamos aqui em mais um episódio do Mapa Talks. Iremos falar hoje sobre um assunto muito relevante, um assunto hoje que pesa muito aí para os contribuintes, né, para as empresas. Estamos no quadro Insights e estamos com dois grandes convidados aqui da Mapa hoje e que iremos tratar sobre um assunto muito importante que é o planejamento fiscal inteligente. Solta a vinheta. Antes de começar o nosso podcast, já inscreve no nosso canal, YouTube, redes sociais, Instagram, LinkedIn, Grupo Mapa. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós estamos com dois grandes presentes aqui no nosso podcast, né? O Diogo Teles, que vai nos apresentar aqui, Diogo Teles como gerente do Grupo Mapa, depois o Rodney Guardia, sócio do Grupo Mapa. Vou dar abertura a palavra para eles para falar um pouco da trajetória deles na Mapa e na sequência a gente vai entrar aqui nos assuntos que tangem ao nosso planejamento tributário fiscal. Seja muito bem-vindo, Diogo. Se apresente, por favor. Boa tarde, meu nome é Diogo Teles, eu já trabalho na Mapa há 2 anos, sou graduado em contabilidade desde 2015, trabalho na área desde 2011, minha trajetória começou, acho que como a maioria de todo mundo, como estagiário, trabalhei no escritório pequeno e vim crescendo até chegar na Mapa, estou na Mapa há 2 anos. Sou especializado em planejamento tributário, fiz uma pós em planejamento tributário recentemente. Sou parte da Mapa cuidando da parte de carteira de comércio e indústria. Tenho mais ou menos ali em torno de 100 clientes hoje, voltado exclusivamente na parte de comércio e indústria. Então, parte de planejamento tributário é algo quase que diário na minha rotina. Rodney, seja bem-vindo. Beleza, Leandro? Beleza. Boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem vai assistir em qualquer um desses horários, né, que vai ficar disponível. Meu nome é Rodney Guardia, eu sou sócio do Grupo Mapa. Eu trabalho já há um tempinho um pouquinho maior do que o Diogo, né? Há 24 anos já, né? Desde o início da Mapa. Eu sou sócio hoje da área de contábil fiscal e também da auditoria. A gente atua bastante em vários segmentos, em várias frentes, né? E o planejamento tributário está sempre em voga aí. Sou formado em ciências contábeis, com ênfase em auditoria. Acho que é isso. Não, beleza. Bacana a história de vocês, né? Eu acho que contribui muito aí para as empresas, né? Antes de iniciar, eu acho que é bom a gente conceituar, né? O que é um planejamento tributário, o que é um planejamento fiscal e qual que é a importância desse planejamento hoje para as empresas, né? A gente vê muito que, às vezes, a gente fica muito limitado que o planejamento fiscal é apenas a questão do regime tributário, mas a gente verifica que não meramente o regime de apuração das empresas, ou seja, lucro real, lucro presumido, simples, é um planejamento tributário. A gente verifica que tem outras situações, como a estruturação societária, como a questão de classificação fiscal dos produtos, né? Então, como que vocês classificam um planejamento tributário dentro das empresas e qual que é essa importância, né, hoje, tanto para as empresas quanto para o empresário, que hoje é uma dor muito grande, né, dos empresários, principalmente. Bom, vamos lá. Eu gosto sempre de começar que o planejamento tributário, essa área fiscal das companhias, ela tem que estar no centro da estratégia das empresas. Por quê? Porque hoje a gente tem uma loucura tributária no Brasil, né, Diogo? Então, cara, nós temos mais de 27 mil legislações, juntando todos os estados, os municípios. A gente tem guerra fiscal, a gente tem mais de 90 tributos hoje em vigência no Brasil. Então, se a gente não conseguir sanear isso, a gente entender qual que é a melhor alternativa para a gente está perdendo dinheiro. Até porque existe, como eu disse, uma loucura tributária, né? A gente tem que não são todos os anos, mas todos os meses analisar de forma analítica as possibilidades que a gente tem. Então, quando a gente fala de planejamento tributário, a gente utilizar as melhores ferramentas possíveis dentro daquilo que a legislação oferece, né? A gente tem uma parte que a gente chama aí de evasão fiscal, que é você fazer alguma coisa indevida de forma deliberada, né, prejudicando aí o erário público, e tem a elisão fiscal, que é você usar as prerrogativas da legislação dentro de um limite legal em que a gente consiga ter sucesso. E eu também sempre digo que a gente tem que olhar o planejamento tributário sempre em 3 aspectos.
Porque eu vejo muitos empresários, né, muitas pessoas olhando somente para pagar menos tributo. Quero pagar menos tributo, pagar menos tributo, pagar menos tributo. Eu vejo que não é assim. Eu vejo que é pagar o menor tributo possível dentro de uma garantia societária, uma segurança societária, porque às vezes você mexe ali para pagar menos tributo, mas gera um desconforto fiscal, um desconforto societário. Você acaba, por exemplo, eu vejo pessoas na praça hoje colocando empresas para colocar no Simples no nome da empregada, do tio, do papagaio. E se essa pessoa usa indevidamente a empresa, ou separa, ou morre, enfim, você não traz segurança jurídica. E o terceiro ponto é que a gente sempre gere renda para o beneficiário final, né? Que sempre é o sócio, o dono da empresa, os sócios da companhia. Então ele vai formar o patrimônio dele, ele vai comprar uma casa, comprar um carro, comprar uma fazenda, gastar no cartão de crédito. Então essa trinquinha de menor tributo possível, com segurança jurídica e também tendo renda para o beneficiário final, eu acho que é o triângulo perfeito aí para você fazer um bom planejamento tributário. Então não é só mirar e focar ali em pagar menos tributo. Legal. Diogo, só complementando a fala do Roger, eu acho que é importante a questão das vantagens, né, de analisar essa questão, principalmente nas estratégias das empresas. Como que você hoje, como gerente de uma carteira, né, que cuida da Mapa, consegue enxergar isso para os empresários e levar essa prioridade de que um bom planejamento, uma boa ferramenta, né, até a questão dos os próprios processos internos, né, os processos operacionais da empresa, a gente pode otimizar e minimizar a questão do custo tributário. Como que você faz essa análise dos seus clientes hoje na carteira da Mapa e direciona isso para os empresários hoje? Perfeito. Hoje eu entendo o seguinte, a parte de planejamento tributário, a maioria das pessoas tende a olhar como se fosse algo mirabuloso, eu preciso criar, inventar roda, reinventar roda, às vezes não é isso, às vezes você simplesmente precisa estar perto do seu cliente, entender as dores do seu cliente, que eu acho que isso é uma das principais ferramentas que você tem, conhecer a fundo o seu cliente, entender as rotinas, como que ele opera, porque a partir do momento que você entra para dentro do cliente e começa a entender como que funciona aquela sistemática, você começa a pegar insights e começa a entender as dores dele, né? Geralmente quando eu pego carteira nova de cliente, eu sempre gosto de ir na operação, gosto de entrar se é uma indústria, entender o processo industrial do cliente, se é uma distribuidora, entender o estoque, como que ele funciona de logística, como que funciona tudo. Porque ali você começa a pegar, pontos que você vai conseguir levar algum ganho para o cliente, seja na parte de planejamento tributário, às vezes um recolhimento indevido de imposto, um benefício que o cliente está deixando de aproveitar. Recentemente eu peguei um cliente que a gente recebeu de outro escritório, a gente começou a entender, o cliente nem tinha entrado ainda, eu peguei os SPEDs do cliente, comecei a dar uma olhada para conhecer a rotina do cliente, a gente identificou que ele não reduzia a base de cálculo em um produto que é composto de massa asfáltica, que a gente pode reduzir para 3%. E uma coisa simples ali, de você analisar o cliente com cuidado, você começa a entender isso e levar algum ganho para o cliente. E como você falou também, além do planejamento tributário, você tem um ganho em processo. Você começa a entender as dores do cliente, você começa ali a usar a contabilidade para criar burocracia positiva para o cliente, você começa a melhorar, a otimizar as tarefas, você começa a levar mais ganho financeiro indireto, porque o cara às vezes tinha 2, 3 pessoas para fazer um trabalho, com a contabilidade burocratizando aquela rotina, criando um sistema de fluxo do serviço, de fluxo das informações corretas, ele começa a operar com uma pessoa. Então isso também é um ganho para o cliente. Então na minha visão, eu acho que o planejamento tributário ele vai muito além do que simplesmente você inventar legislações ou às vezes pegar interpretações dúbias para fazer o cliente tomar crédito simplesmente por um ganho financeiro seu. Eu acho que você tem que levar isso onde você ganha, a gente está aqui também para levar valor e ter valor também, mas se o cliente tem aquela operação como um ganho contínuo, né? E aquilo não traga insegurança, como o Roger falou, insegurança jurídica para ele tomar um crédito agora, daqui 3, 4 anos, ter algum tipo de fiscalização. E essa economia que ele teve, ele vai ter que pagar 3, 4 vezes mais. Não, bacana. E é sabido também que no dia a dia, como a gente está nesse ramo aí, né, de consultoria, auditoria, contabilidade, a gente observa muitos erros, né, comuns na própria contabilidade, né, erros fiscais, erros de apurações, né. Rodney, quais são esses erros mais comuns que a gente identifica aí dentro de um processo de análise fiscal? Porque por mais que a empresa tenha ali um planejamento tributário adequado, tem um regime de tributação que está dentro do parâmetro dela de recolhimento, mas há uns erros também de apuração que dá
uma questão de analisar ali a questão do enquadramento, da análise fiscal do produto, se ele é tributado, se não é tributado, se o NCM daquele produto ele é adequado para aquele produto que está sendo vendido ou não, se vende para fora do estado, se vende para dentro do estado, quais são os erros mais comuns aí que a gente tem visto e que a gente pode também orientá-los, né, para inibir ou evitar mesmo uma contingência futura nesse processo. Ô, Leandro, eu acho que todos. Mas vamos lá, tirando todos de lado, assim, eu vejo que o emaranhado da legislação brasileira, as alterações constantes, eu acho que a gente como contador, a gente é massacrado no dia a dia com entrega de obrigação acessória. A gente é massacrado no dia a dia com a entrega dos balancetes. Então, é muito tempo que você tem de gasto de energia para fechar a contabilidade, para fechar a apuração, para mandar os dados para o governo. O contador brasileiro é aquele contador que mais gasta horas no mundo para entregar obrigações acessórias para o governo. Mais de 10 vezes do que o segundo colocado. Já vi tá essa certo? matéria. Então, assim, a gente tem um emaranhado. Então, a atualização. Às vezes não sobra nem tempo, ou você tem que ter uma equipe muito grande na contabilidade para ter tempo daquela pessoa que tem um nível de senioridade maior, às vezes conseguir parar para analisar. Então, aí que entra empresas como a Mapa, que são especialistas nisso. Então, de você dissecar a atualização da legislação, você entender o negócio, como o Diogo disse, eu acho muito importante você entender o business do seu cliente, entender o business da empresa que você trabalha, indo para o chão de fábrica. Eu estou me recordando aqui que a gente agora recentemente fez um planejamento tributário para a empresa que eu falei, olha, eu não vou fazer enquanto eu não for visitar o chão de fábrica. Né? Quando a gente fala chão de fábrica, não é especificamente uma fábrica, mas conhecer a operação, conhecer né? a operação, ir lá, olhar com seus próprios olhos, tirar foto, entender o processo, perguntar para o cara operacional. Então, acho que essas falhas são grandes. Porque se você entendendo o processo, você traduzindo aquilo para o dia a dia, e a gente consegue ter mais discernimento para aplicar uma alteração funcional da empresa, às vezes criando uma outra empresa, ou às vezes juntando duas empresas. Então tem várias frentes. Tem essa questão da atualização da legislação, que eu vejo muitos erros, né, Diogo? A gente vê muitos erros no dia a dia porque o cara não se atualiza. Ele está tão massacrado no dia a dia pelas operações, pela rotina, né, pelas exigências. Então eu vejo que são esses os dois principais pontos no meu dia a dia. Assim, o erro de você não aplicar aqueles benefícios. Ele deu exemplo aqui agora, mesmo, que o cara poderia aplicar ali o benefício de 3% de redução de base que está na legislação. Mas, cara, a gente tem mais de 29 mil alterações de legislação por ano no Brasil. Às vezes um mesmo segmento tem 2, 3 alterações no mesmo mês. Então acho que é isso, esses dois itens. Eu acho que essa complexidade tributária nossa, ela envolve a questão da questão do erro, né? E hoje, querendo ou não, a gente tem muitos benefícios fiscais, né? Por mais que a gente tenha uma carga tributária alta, e um dos grandes erros também que eu vejo é justamente o empresário ou até mesmo o contador não se conhecer de alguns benefícios que são de forma vantajosa para a empresa, né? Então a gente verifica, por exemplo, na área da saúde você tem ali a prestação de serviço, você tem uma redução da carga tributária do PIS e da COFINS, por mais que você esteja ali no lucro real, você tem uma questão da redução da carga tributária do PIS e COFINS no regime cumulativo, né? A próprio benefício da questão da presunção de 32% para 8% na área hospitalar. Então são benefícios que às vezes, como o Rodney comentou, está muito no dia a dia, né, de preocupar ali obrigação acessória, apuração de imposto, que acaba que não conhece ali também todos os benefícios que dariam uma boa economia tributária, né? Diogo, na sua vivência, né, na Mapa aí que você tem diante as carteiras de clientes que você atua, qual que é a maior reclamação, né, assim, dos contribuintes no que tange quando você encaminha uma guia, se a apuração está certa, se a apuração não está correta, né? Como que você orienta que aquela forma é a forma mais adequada, né, de apuração, que está dentro das normativas, né, contábeis? Porque o empresário tem a visão de, eu quero recolher menos imposto, a guia está muito alta, né? Então, como que você alerta no dia a dia, até mesmo essa questão que o Rodney comentou, que a operação dele é muito significativa para a questão de entender, de apurar os tributos, né? Então, como que você vê essa questão? Hoje em dia, Leandro, a gente tem uma forma muito transparente de lidar com nossos clientes, né? Então, assim, a Mapa ela é uma empresa muito transparente, né? Eu acho que isso é um dos grandes diferenciais nossos, é a transparência que a gente tem com o cliente, né? A gente lida com o nosso cliente como se fosse um parceiro. Então, a gente está ali para corroborar com ele, né? Não simplesmente para
para ter o nosso horário mensal ali no dia a dia, no mês a mês. A gente quer gerar valor para ele. Então, quando a gente senta e a gente faz nossas apurações, a gente busca fazer as validações mais minuciosas possíveis, né? Ferramentas tecnológicas para ajudar a gente, fazer a gente chama de as redundâncias de informação, né? Ver se a mesma informação que está aqui, ela se replica, né? Então a gente começa a partir desse princípio. A partir do momento que a gente encaminha a guia para o cliente, a gente sabe que o cliente quer pagar a menor guia possível, né? Ele sempre quer pagar. E geralmente o empresário sempre olha para aquela guia. E ele, geralmente, o Brasil, a gente tem um problema muito sério, que a gente não paga um imposto alto, mas não vê retorno, né? Então o empresário, acho que isso afeta muito. Então o que eu tento levar é porque a gente trabalha muito na prudência, né? Então a gente sempre leva para o cliente alguma maneira para ele poder recolher aquela guia, analisando o fluxo de caixa. Então a gente senta, analisa o fluxo de caixa do cliente, qual que é a melhor forma. Se a gente tem a questão do, por exemplo, se eu vou encaminhar um imposto de renda, a gente tem a opção de trabalhar em cotas. Então a gente senta com o cliente, analisa se ele quer pagar essa operação em cotas. A gente tem as operações legais, né? A gente também tem, caso o cliente atrasou alguma guia, a gente tem a prerrogativa de fazer a autorregularização ali dos tributos federais, que a gente consegue tirar do cliente a parte de multa daquela guia. Uhum. Então, assim, a gente tem algumas outras ferramentas para levar para o cliente, para que ele sinta segurança em recolher aquilo. E como eu falei, como a gente é muito transparente, a gente sempre, antes de recolher a guia, antes do cliente pagar, a gente encaminha para ele a nossa memória de cálculo, a gente senta com o cliente, a gente abre os cálculos com o cliente, até que o cliente sinta confiança. Hoje eu tenho cliente que simplesmente pega a guia e paga, porque ele já teve confiança. Mas lá no início a gente sentava, abria, passava cálculo por cálculo. Pois por que essa receita financeira ela não está sendo presumida? Por que ela está entrando direto na base de cálculo? A gente senta, abre a legislação, explica para o cliente. Então a clareza nossa em relação ao que a gente faz de trabalho leva essa segurança para o cliente, para ele entender que ele está pagando o menor tributo possível, né? Só fazer um complemento nisso que você está dizendo, eu vejo também outro item que é a proatividade. A gente tem que ser proativo. Uhum. Vocês trabalham comigo aqui, vocês sabem, eu sempre conto os causos, né? Uhum. Teve um caso aí recente, de uns 3 meses atrás, que um cliente veio lá e ele falou, Rod, você viu que eu abri uma nova empresa? Eu falei, vi, ué, você consultou o seu contador para ver se era desse jeito que tinha que ter feito? Ele falou, mas você é meu contador. Eu falei, não, tô perguntando se você consultou o seu contador. Consultou para fazer? Não consultei. Eu falei, deveria ter consultado, porque fez errado. Você deveria ter feito de outro jeito. Você deveria ter feito assim, 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 porque não era uma empresa, eram 2 empresas que ele deveria ter feito. Gera uma maior proteção patrimonial dessa área que você está montando. Você geraria uma economia tributária fazendo 2 companhias por conta disso, daqui. Bom, era um negócio, ele tem um negócio principal, esse negócio é um segundo negócio, que vai faturar aí na faixa dos seus 15, 16 milhões de reais por ano, e que no final do dia a gente fez um planejamento lá junto com ele, fez o planejamento tributário, societário do negócio adequado, e em 3 anos ele vai gerar 1,5 milhão de economia. É um bom dinheiro, vai faturar 16 milhões por ano ali, mais ou menos, com um crescimento pequeno, mas é 1,5 milhão, ajuda a pagar o investimento. Então, a nossa proatividade de mostrar também para o cliente, olha, se você fizesse dessa outra formato aqui, às vezes, isso que o Diogo diz que gera confiança, né? Gera um engajamento do cliente conosco aí. Então, assim, essa proatividade também é super importante para a gente não ficar só naquele commodity. Eu estou te entregando o DARF, eu estou te entregando o balancete. Isso é commodity, todo mundo faz. Uns pouquinho melhor, outros pouquinho pior. Agora, a proatividade de a gente entregar um negócio diferente, de a gente estar atento ao que o cliente está fazendo, estar atento aos movimentos dele e ter a conexão de que ele pode fazer de um formato um pouquinho diferente, que às vezes administrativamente vai dar um custo um pouquinho maior para ele, mas que no final do dia ele vai economizar um dinheiro, é muito bom. A Mapa já economizou mais de R$1 bilhão para os seus clientes. Nós temos esses dados, mais de R$1 bilhão. Na verdade, bem mais de R$1 bilhão. Muitos desses trabalhos, eles foram originados da nossa proatividade. E o planejamento tributário não está na questão só de levantar oportunidades, está na questão de mitigar também risco de contingências, né? Que a gente leva lá para os nossos clientes, né? Justamente, você tem um risco aqui, futuramente, se você não adequar, você pode ser penalizado nessa situação também, né? Então, isso também é um planejamento tributário, né? Que uma hora a conta pode chegar. Mudando um pouco de assunto, a gente hoje vive num mundo muito incerto, né? Economia, governo, né? Até o passado é incerto. Então a gente não consegue nem prever o que vai acontecer daqui
6 meses, um ano. Né? Semana Antigamente que a gente vem. tinha uma previsão mais futurista, hoje é muito incerto, né? Como que o planejamento fiscal, o planejamento tributário para os empresários, né, eles podem enxergar isso com uma questão futura, até de questão de mudança de legislação, de tributação, né, até mesmo com a reforma tributária, como que eles já têm que pensar nessa vivência aí, porque assim, como a questão é incerta, a gente não sabe para qual direcionamento a gente deve seguir. Então, o que é o que o empresário deve se preocupar nesse momento para pensar o futuro? Pois é, Leandro, tá antenado, né? A gente lá na Mapa, a gente trabalha com todos os setores. Todos os setores. Então o Diogo, ele está muito focado no indústria e comércio, né? Ele tem uma especialidade muito maior que a minha nesse setor. Eu, por exemplo, tenho uma especialidade muito grande no setor imobiliário, embora atue em outros, né? Mas eu tenho feito, vocês sabem, eu tenho feito peregrinações em vários lugares para divulgar o que está acontecendo na reforma tributária. A gente, no Brasil, como eu estava brincando aqui, até o passado é incerto, não é? Isso. Mas a gente tem que ter uma previsibilidade. E aqui no Brasil a gente não está tendo previsibilidade de nada. Tá muito difícil. Na verdade, o mundo inteiro, né? Tá tão louco o mundo que cada vez ele fica mais imprevisível. Então a gente tem que ser muito rápido, muito dinâmico e tem que estar muito atento ao que está acontecendo no hoje, fazendo cenários para amanhã, e se mudar o cenário, a gente tem que corrigir rapidamente. Então eu acho que é muito nesse sentido. Então você pega, por exemplo, a reforma tributária, ela já foi votada no Congresso, a base dela, eu chamo o chassi dela, já foi votado, já passou na Câmara, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, agora eles estão nos PLPs, né, os projetos de lei. Então a gente tem os projetos de lei que já passou na Câmara dos Deputados, agora está no Senado. Muito provavelmente vai ser dado seguimento depois que passarem as eleições municipais. Mas ali a gente já consegue prever um cenário mais ou menos quanto vai ser. São essas peregrinações que eu estou dizendo que eu estou fazendo com o empresariado do setor imobiliário, por exemplo. Você está sabendo o que vai acontecer? Que o seu RET de 4% vai virar 9%? Né, de tributação, com o RET mais o PIS, o IVA, né, que vai substituir o PIS, COFINS e ICMS. Então, assim, a gente tem que estar muito atento, fazendo desenhos de cenários com o que a gente tem na mão. A gente tem que lutar com as armas que a gente tem hoje. As armas que a gente tem hoje são essas. Então a gente tem que estar sempre muito atento, desenhando, olhando. Mudou amanhã, volta aqui, faz uma mudança rápida. Porque eu acho o seguinte, como eu estava brincando aqui, Leandro, de commodity, cara, contabilidade é commodity. Se entregar um balanço patrimonial, se entregar um DRE, se entregar um fluxo de caixa, isso é commodity. O diferencial é aquilo que você agrega valor, que a Mapa agrega muito valor para os seus parceiros. E a única vantagem competitiva que a gente tem hoje é a velocidade. É única. Inovação, né? É Tecnologia. única. Você pode ter a melhor sede, o melhor microfone, a melhor caneca, o melhor celular. Mas a única vantagem competitiva que a gente tem no mundo atual é a velocidade. Então é muito nisso que eu estou dizendo. A gente tem que ser muito rápido em mostrar esses cenários para os nossos clientes, a pouca previsibilidade, mesmo nublado, e quando tiver uma alteração a gente ser rápido nisso. E tá próximo também, né? Eu acho que a proximidade com o cliente também, ela vai trazendo essa velocidade de tomada de decisão. Voltando um pouco com o que o Roger tinha falado antes sobre questão de confiança, eu tenho cliente que para trocar o sistema me liga e fala, eu tô querendo trocar o sistema, qual que é o melhor sistema? Então, assim, essas situações que apesar de ser pequena, mas são decisões que impactam lá na frente. Então, acho que quanto mais próximo você tiver do cliente, quanto mais junto você tiver dele, eu acho que mais rápido você consegue tomar essa decisão. E quanto mais longe você tiver, mais distante você vai estar da operação, você não vai estar acompanhando. Então você não vai conseguir ter essa velocidade de tomada de decisão junto com o cliente. O Diogo, e para os empreendedores que estão começando hoje, né? Assim, uma visão do mundo, às vezes está querendo entrar na área aí de empreendedorismo, né? O que é o planejamento fiscal que você recomendaria para esses que estão iniciando hoje uma carreira aí de comércio, que seja na parte de prestação de serviço? O que eles têm que procurar, o que eles têm que analisar, quais são as ferramentas, quais são as metodologias que a gente tem que propor para esses novos clientes aí? Acho que a primeira coisa é procurar a Mapa. A gente começa por aí. Procurar a Mapa, procurar uma contabilidade de confiança, né? Uma contabilidade que vá olhar o negócio como se fosse dela. E eu acho que esse é o diferencial nosso. Então, primeiro, entender o seu negócio. Qual que é o público-alvo que você quer atingir, entender o seu produto,
né? E aliado com uma contabilidade de confiança, uma contabilidade de qualidade, você vai entender melhores formas de trabalhar. Né? Então, se eu vou iniciar um negócio meu foco é empresas distribuidoras, varejistas, né? Empresas revendedoras, então eu tenho um caminho para seguir. Se o meu foco vai ser industrializar aquele produto, eu tenho que entender quais as prerrogativas que eu tenho legais para ter o menor custo possível. Então, acho que primeiro é ter um projeto e junto a esse projeto ter um contador do lado. Porque nós temos condições de entender aquilo. Eu sempre falo que a contabilidade está lá no final. Né? O empresário ele vê o início, a gente vê do início até o final, então a gente sabe todo aquele caminho, por onde ele vai percorrer, quais são os prós, quais são os contras, quais são os cuidados que ele tem que tomar. Então eu acho que no início é isso, é ter uma contabilidade de confiança, ter o contador como parceiro, como um cara ali do lado que vai ser o seu apoio a tomar a decisão. O empresário, Leandro, ele tem que colocar, Diogo, seja ele novo, ou seja ele já experiente, né? Ele tem que saber de legislação tributária o mínimo possível. Ele tem que saber de tributo o mínimo possível, porque isso é... Então, a pessoa está começando hoje, né? Eu vejo que tem muito empresário jovem que, ou que está iniciando um negócio agora, ele acha o seguinte, não, eu entendo muito daquele negócio, eu sou muito bom naquilo, então eu vou abrir uma empresa e vou ganhar dinheiro. Cara, beleza. Você pode até ganhar dinheiro, mas só que você tem que saber quanto que você vai ter de custo. De despesa, qual que é a forma de tributação que você vai adotar. Por isso que precisa ter um bom contador do seu lado, né? Se é simples nacional, se é lucro presumido, se é lucro real, qual que é o impacto que isso vai dar no meu negócio. Ele tem que saber que ele vai lidar com a burocracia, que 30%, 40% do tempo dele, se ele não tiver um bom profissional do lado, vai ser com chateação, é o que a gente chama de estômago, né? O relacionamento com o governo, né? Com burocracia, com entidades, não sei o que, órgãos, né, órgãos, né? Então, o empresário tem que saber. O empresário brasileiro é uma coisa que eu sempre falo para todos, vocês têm que estudar. Hoje a gente tem acesso gratuito em muitas coisas, né? Então tem que saber o mínimo possível, né? Para que você tenha uma diferenciação no seu negócio, porque hoje tem muitos negócios que vão bem porque tem um diferencial competitivo, está pagando menos tributo de forma legal. A tal da elisão fiscal que eu comentei, né? O planejamento tributário. Então, às vezes, você tem pessoas do mesmo segmento que um cara da importância, tem um bom profissional do lado, bons assessores, bons advogados, bons contadores, e o outro não tem. Aí o cara consegue vender mais barato. Mas por que ele está vendendo mais barato? Ele está sonegando. Às vezes não. Às vezes é porque o cara tem uma vantagem competitiva que vai torná-lo mais eficiente, mais leve para cobrar um preço menor, com um produto de qualidade tão bom quanto o outro, mas que vai conseguir cobrar mais barato e ganhar a concorrência. E o que eu vejo muito de positivo no nosso dia a dia na Mapa, né, são clientes que teoricamente entram na nossa carteira, que a gente faz aquele pré-diagnóstico, né? A gente estuda ali a situação fiscal, né? Quem são os clientes, quem são os fornecedores. E assim, eu acho que 90%, 95% a gente consegue ter uma oportunidade tributária que ele deixou de recolher no passado e tem uma vantagem ali, né, financeira para frente, né? Isso é muito interessante, tem vários casos, né? Eu queria que vocês compartilhassem agora, o Rodney já comentou alguns cases aí de sucesso, né? Casos práticos mesmo assim de economia tributária que a gente já identificou dentro da própria Mapa, né? Seja através de uma contabilidade, seja através de uma consultoria, seja através de uma auditoria, seja através de um planejamento de estruturação societária, né? De formação de empresa. Então, eu queria compartilhar alguns casos mesmo para a gente poder... Tá, sem falar nomes, né? Eu vou começar aqui, assim, os mais relevantes, como eu disse, Leandro, a gente tem cases de sucesso aí que superam R$1 bilhão, né? De reais ao longo desses 24 anos aí. A gente tem muitos casos de sucesso, né? Mas vou contar um recente agora. A gente teve uma empresa que é cliente nossa já há um bom tempo, que ela saiu do lucro presumido. Ela faturou mais do que 78 milhões de reais, né? E isso impacta demais a tributação dela, porque ela tinha uma tributação favorecida por ser lucro presumido, em que a gente teve que fazer um planejamento criativo e legal, porque uma das premissas da companhia era não fazer nenhum tipo de sonegação, não desviar nenhum tipo de faturamento não oficial, né? Então eles queriam ali organizar um planejamento tributário que fosse legal, sustentável, né? Então a gente visitou a empresa, foi lá pro campo mesmo, visitar a companhia, e a gente achou algumas soluções tributárias em que essa companhia ela pagava algo em torno de seus
11, 12 milhões por ano, quando era do lucro presumido, isso ia partir para uns 31 milhões. Então a gente conseguiu reduzir esses 31 milhões de forma legal para algo em torno de 19 milhões. Ou seja, ficou ali no meio do caminho, né? Mas se você comparar os 19 com os 31, é uma bela economia, porque a empresa saiu ali do lucro presumido, foi para o lucro real, por ordem de crescimento, de faturamento, mas isso tudo sempre naquele equilíbrio, né? De pagar o menor tributo possível, dentro de um regramento, dentro de uma nova estruturação societária, porque planejamento tributário também é isso, é você pensar de formas diferentes, uma estruturação societária, né, que seja legal, colocando já, a gente sempre coloca as políticas, você vai ter que seguir esse caminho, então as notas fiscais vão ter que ser emitidas dessa forma, tem que ter o pagamento das notas fiscais, tem que ser tudo dentro de um regramento de mercado, preços de mercado. Então assim, é um case eu acho que legal, porque se você for pensar nesse cliente, por exemplo, dá 12 milhões em um ano, 24 em 2, 36 milhões em 3 anos. Então, se você pensa de um médio e longo prazo, é um impacto muito grande. E isso torna a empresa mais competitiva, né? Então, de forma legal, de forma organizada, né? Colocando isso na rotina das empresas, né? Então, acho que é bem legal. E você, Diogo, tem algum case aí? Planejamento tributário, assim, recentemente, eu vou falar um recente também, que às vezes não pode não ser um ganho para trás, mas é um ganho futuro, né? Eu atendo um cliente que a história dela é até engraçada. Ela era uma nutricionista que tinha saído da Mapa. Acho que na época, se eu não me engano, ela trabalhava numa empresa, o Roger vai conhecer. Já sei quem é. Ela trabalhava numa empresa e aí a empresa teve dificuldades lá com questões financeiras e aí, não sei se entrou em falência ou só fechou. E ela era uma das profissionais que a gente atendia por parceria, né? Era uma nutricionista e nesse meio tempo ficou devendo a gente. Acho que passou alguns anos, ela voltou a encontrar em contato. Eu tinha acabado de entrar na Mapa. Eu quero renegociar com vocês e tal, já consegui me organizar aqui, eu quero pagar vocês. E aí a gente organizou, eu falei com o Roger, a gente mandou o boleto, ela pagou, e ela, não, agora, você não tem um contador pra me indicar, não? Eu falei, mas tem, a Mapa. Ela, mas vocês ainda vão querer ficar com ele? Claro, né? Aí a gente sentei com o Roger, a gente fez a proposta e beleza, como a gente começou a atender ela. Atendi ela desde 2022. Ano passado ela começou a aumentar, ela é uma nutricionista, presta serviço de nutrição, e ela trabalha no ramo de fornecimento de alimentos para hospitais, construtoras. Nutricionista de grande escala, né? Isso. De grande escala, sim. E aí ela trabalhava numa empresa e ela começou, ela tem muito boa de relacionamento, ela começou a querer empreender nessa área. Então ela abriu uma empresa, a gente constituiu a empresa dela, ela fica lá no Mato Grosso, começou a operar. E ela já veio comprando as mercadorias, está se estruturando e tudo mais, e agora ela vai começar a operar, né? E aí a gente começou, antes dela começar a operar, mandar cliente, que eu falei para vocês que entra em contato comigo para qualquer coisa, ela entra em contato comigo. E aí, antes ela começou a operar, a gente pegamos os casos dela, vamos estudar a legislação do Mato Grosso, como que Mato Grosso trabalha para esse tipo de segmento. E lá, Mato Grosso, a gente achou duas grandes oportunidades, né? Uma não cabe a ela, mas Mato Grosso tem a prerrogativa de você pagar uma carga tributária final de 2% no segmento de alimentação, só que a alimentação voltada à pessoa física. Como ela vai ser exclusivamente pessoa jurídica, a gente conseguiu uma redução para 10% também. Então, isso é o que eu falei, é conhecer o negócio do cliente e ter aquela atenção com o negócio do cliente. Então, eu entrei em contato com ela hoje para conversar com ela, não pôde me atender, a gente marcou uma reunião para segunda-feira. Mas são coisas que a cliente, igual eu falei, não é um sucesso antigo, né, de retroagir 5 anos, mas é um ganho que eu estou dando para o cliente de agora em diante. Né? E essa empresa é um planejamento. E ela tem uma empresa que é aquela que ela trabalha hoje como nutricionista, que possivelmente já tentamos trazer, fizemos proposta para trazer como cliente, e eu lembrei que é o mesmo segmento. E ela tinha mandado algumas notas fiscais. Quando eu peguei a nota fiscal do cliente, ele não opera dessa forma, tributa 100%. Então, ou seja, um cliente já é uma oportunidade, né, de um cliente que não é da Mapa, mas por ela, a gente já ter contato com o cliente e ter um trabalho. Por quê? Um cliente que faz uma contabilidade lá, uma contabilidade que possivelmente não dá essa atenção para ele. Então, são oportunidades que aparecem que, como eu falei, o planejamento tributário ele não é uma coisa de 7 cabeças, né? É um negócio muito simples que se você tiver atenção, tiver um cuidado e começar a olhar as oportunidades, você consegue levar grandes ganhos para os clientes. E esse negócio de planejamento tributário, Leandro, para complementar essa parte, os empresários sentam na mesa para fazer negócios comerciais. Uhum. Então os caras se ajeitam ali no comercial. Vamos fazer assim, vamos fazer assado, papá. A gente também faz isso. Agora você precisa, em um determinado momento, traduzir essa questão comercial
para uma questão jurídica e fiscal. E às vezes não encaixa. Então isso é muito importante. Então eu vou falar aqui, ó, fazer um corte, falar aqui na câmera, ó. Aqui na câmera 3, né? Ó. Você, empresário, todas as vezes que você for fazer alguma coisa, algum negócio, não faça só com um advogado. E não faça só com um contador. Tem que fazer com os dois. Porque você tem que cercar a parte jurídica e a parte fiscal. Às vezes as coisas, os negócios comerciais, eles não têm link com os negócios fiscais e societários. Então isso é muito importante. Consulte sempre seu contador, seu advogado, isso é muito importante, porque aí o corte. Né? Só complementando também essa questão de case aí, né? A gente teve um caso, há um tempo atrás, eu acho um recorde de uns 6 anos atrás, de um grande grupo, isso é um grupo assim, nacional, multinacional, que são investidores canadenses, né? Que veio para o Brasil. E uma das análises que eles pediram foi fazer o saneamento da classificação fiscal dos produtos deles, né? Eles estavam incomodados que tinha um concorrente deles no mercado que conseguia vender praticamente o mesmo produto com uma taxa muito mais... Com um preço muito mais bonitinho. Muito mais atraente, né? E a gente foi fazer a análise fiscal e verificou que o produto dele estava sendo tributado ali na saída com PIS e COFINS diante a classificação fiscal, que é o NCM do produto. E a gente fez algumas buscas no mercado com base na concorrência e verificou que o produto que o concorrente estava vendendo estava tributando a alíquota zero do PIS e COFINS, né? Então, foi uma questão de enquadramento do NCM desse produto, né? Em virtude aí, de algumas situações da formação do produto, que a gente conseguiu dar o mesmo tratamento para ele. Ele teve uma economia muito grande, né, na saída desse produto para tornar ele como não tributado na saída, né? É o caso famoso, né? Eu acho que todo mundo já sabe desse caso do sonho de valsa, né? Sonho de valsa. Uhum. Sonho de valsa, ele era tratado como chocolate, né? Bombom, chocolate. Pagava ali o IPI de 5% na saída. Aí o wafer, né? Que é aquele bombonzinho um pouco mais embalado, bonitinho. A alíquota zero. Então aí você tem uma economia também de uma questão de mudança, né? De produto ali, de classificação fiscal. E um planejamento tributário muito relevante, né? Essas são as loucuras que eu falei no início, as loucuras tributárias do Brasil. Isso. Você está dando um exemplo aí do sonho de valsa, que com bombom paga um tributo. Por isso que a gente não abre mais ele daquele jeito, né? Agora ele é fechadinho como o waffle, né? Isso. E tem também perfume e água de colônia. Mesma coisa. Então, isso é loucura. Agora, isso tende, Leandro, a acabar com a reforma tributária, né? A reforma tributária que vem aí, que começa a ser rodar em 2026, né? Ano que vem ainda não roda, mas isso tende a dar uma melhorada. Mas é isso, eu acho que ainda há tempos, essa loucura tributária que a gente tem no Brasil, geralmente você tem oportunidades dentro da sua companhia, né? Principalmente se você for uma empresa optante pelo lucro real. E outra situação também que muitos empresários ainda veem, né, um planejamento tributário, uma questão de honorários, quando eles falam de honorários de consultoria fiscal tributária, como um custo ali para ele, né? Roger, como que você convence hoje aí os seus empresários, seus clientes, que o planejamento tributário, no final, ele na verdade ele não seja uma despesa, seja um custo, na verdade ele é um investimento, né? E o que a gente consegue de trazer de convencionamento aí para os nossos clientes? Leandro, é mostrar resultado do trabalho, né? Porque o que acontece com a gente hoje nas companhias é que a gente já tem margens muito apertadas, né? Hoje a concorrência é muito grande, você tem concorrência de todos os lados. Hoje, antigamente você tinha o escritório de contabilidade era meu concorrente, por exemplo. O escritório de auditoria hoje eu tenho um concorrente que vem de todo lado. Né? Até tem banco fazendo contabilidade hoje. Começa a fazer contabilidade de holdings, etc. Então, é vantagem competitiva. O que você faz para mostrar? Mostra resultado, mostra agregação de valor. A gente, não, como eu disse, não é só commodity de entregar aquele balancete, não é só commodity de entregar aquele DRE mensal, aquela questão mais burocrática. Mas é você mostrar para o cliente através de reuniões, né, em que eu tenho ali vantagens que podem ser aplicadas no meu dia a dia. Antes de vir aqui para essa gravação, eu estava agora mesmo com o cliente fazendo isso. Passei 1h30 sentado com o empresário, mostrando para ele, olha, do jeito que a gente está fazendo hoje aqui, não tá legal, cara. Se a gente mudar para essa forma aqui, a gente pode ter uma trilha, né, uma esteira um pouco menos dolorida, a gente pode ter vantagem competitiva de pagar menos tributos por conta disso. Então, assim, é a entrega do trabalho de agregação de valor, né? Eu acho que é mostrar para o cliente que a gente pode mudar, até porque, como eu estou dizendo aqui de forma recorrente,
a gente tem muitas possibilidades de utilizar de forma legal a legislação em nosso favor. Tá Entendi. certo? O Diogo, no início da sua fala, você comentou que às vezes o planejamento tributário, fiscal, ele não é uma situação muito complexa, né? Que às vezes são detalhes pontuais ali que a gente consegue às vezes ter uma economia, né? Quais são os mitos que você entende que os empresários, né, poderiam deixar de desconstruir, na verdade, sobre essa questão de planejamento fiscal, de complexidade da carga tributária, né? Que na verdade se tornaria mais fácil, né, essa questão de um planejamento tributário na rotina do dia a dia dele? Olha, Leandro, um dos mitos que muita galera tem, e não está de tudo errado, né? Não vou fazer planejamento tributário, eu não quero mexer para trás porque eu vou chamar a auditoria para minha empresa, né? Fisco, né? Vou chamar o fiscal para minha empresa, vai vir a Receita, vai vir o Estado e tudo mais. E eu acho que quando a gente trabalha com a empresa igual a Mapa, por exemplo, a gente nunca leva para o cliente simplesmente ganho, né? A gente não vai levar ali um ganho por ganho, igual o Rodney falou, a gente entrega valor. Eu acho que valor é diferente de preço, né? Acho que valor é um negócio onde você envolve confiança. Então, se eu vou fazer uma auditoria tributária no cliente, eu não vou levantar só os pontos positivos que o cliente tem. Também vou levantar ali qual o teto de vidro que ele também tem. Então, eu vou mostrar, olha, aqui você tem isso daqui direito, mas você tem isso daqui também que... Você tem esse débito aqui. Você tem esse débito aqui. A gente faz muito isso, né? Você tem esse exatamente. débito aqui, filho. Exatamente. Então, assim, isso gera o que o Roger falou, confiança, que eu acho que é um dos pilares. E a partir do momento que você leva isso para o cliente sente uma segurança em fazer esse trabalho. Então, se eu já levo para o cliente aquilo, os prós, os contras, e aí ele coloca naquela balança e vê, peraí, eu tenho mais prós ao meu favor, então a gente pode entrar. O que eu vejo muito que o mercado faz é levar simplesmente um planejamento tributário olhando o que vai ter de crédito, porque é sobre o crédito que você tem ganho, né? Eu tive um caso recente agora de um cliente que eu atendo, que um escritório fez um planejamento tributário lá sobre ele, levantando crédito ICMS, crédito PIS/COFINS e crédito SIAP. Fez um levantamento, assim, eu como empresário eu ficaria maravilhado com aquilo. 300 mil reais de ICMS, 500 mil reais de IPI. Cara, que maravilhoso, né? Você olhar aquilo. Aí um cliente, como eu falei, confiança, pegou aquilo e falou, Diogo, é um cliente que eu atendo com o Manuel. Diogo, Manuel, eu tenho isso daqui, eu queria que vocês dessem uma analisada, se de fato eu tenho esse direito, se de fato eu não tenho esse direito. A gente pegou o relatório e começamos. A gente começou a pegar um monte de ponto falho. Crédito IPI para a empresa do Simples Nacional. Né? Imobilizado colocando o SIAP, sendo que é um produto, é um carro, um veículo, é um ar-condicionado, que não dá direito para a indústria. É um ICMS falando que ele tem direito, mas o cliente tem um parecer do Estado dizendo para ele o que ele pode tomar de crédito e o que ele não pode. E no parecer falando que ele conseguiria tomar crédito administrativamente. Então a gente consegue, através disso, mostrar para o cliente que, olha, não é tão simples. Né? Já tive casos também de levantar crédito para o cliente e falar assim, olha, você tem isso daqui, teto de vidro. Eu acho que não vale a pena você voltar para trás, por mais que o nosso ganho seria um bom ganho. Essa questão da massa asfáltica mesmo foi um dos casos. Seria um bom ganho se a gente retroagir. Estamos falando dos últimos 5 anos. Você tirar uma carga tributária que na época ainda era 17% para 3%, está falando de 14% de diferença. Né? Sobre 5 anos ia dar um valor agregado muito bacana. Mas a gente entendia que o cliente tinha certos riscos. Então a gente, vamos fazer de agora para frente. Tivemos uma perda, entre aspas, sim. Né? Não ganhamos a nossa parte, mas geramos confiança com o cliente. Então, da minha parte, que eu entendo que seria uma desconstrução em relação a mito, é isso. Principalmente quando a gente está falando da Mapa, porque a gente não vai levar só a oportunidade para o cliente, a gente vai levar aquilo que ele tem de prós e contras. Assim, essa parte do mito é importante, né? Agora, o que é de direito que está certo, a gente não tem que ter medo. Tem que discutir. Não é? Exatamente. Então tem que sempre ponderar muito, olhar os prós e os contras, relação com os benefícios. E a gente, você sabe disso, né, Leandro? Você trabalha muito com isso também no dia a dia. A Receita Federal devolve dinheiro na conta das empresas. Isso. Tem muito cliente que duvido. Fala, vamos fazer uma aposta, então. Casos práticos, e os caras depositam, porque é de direito nosso, de forma administrativa, sem entrar na justiça, etc. Então tem que olhar muito isso mesmo. E a gente tem que tomar cuidado também, que eu vejo que tem muito empresário porque já tomou algum golpe. Porque tem muito gafanhoto de roça alheia na praça. Que eu chamo de gafanhoto de roça alheia. É o cara que vem para dentro da sua empresa, faz um levantamento de crédito que às vezes nem existe, te cobra um honorário na hora, levantei aqui, tem 10 milhões de crédito, eu quero 15%, me dá aqui meu 1,5 milhão de reais, o cara paga e vai embora, depois é uma bomba. Então tem que tomar muito cuidado com isso também. Tem muita empresa séria no mercado, muita gente correta,
mas também tem muito gafanhoto de negócio alheio. Então tem muita gente que eu vejo, às vezes fica com medo, porque eu já tomei um golpe nisso, Rodney, já aconteceu isso, já aconteceu aquilo, então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso também. E geralmente com as empresas mais sérias, corretas com a mapa, eu só recebo o meu fee depois que você tiver o seu ganho. Caiu na sua conta, convalidou, diferiu, etc. Analisou, né? Beleza, você ganhou, pagou, tá na conta, agora me dá minha parte. Então, assim, isso já mostra também Agora tem gente que recebe na frente, é perigoso, tem esse detalhe também. O Diogo, agora vamos olhar um pouco para o futuro, né? A gente está em tempos aí de mudanças, né? Da reforma tributária, fiscal. O Rodney já até antecipou uma questão que os empresários têm que ficar ligados no dia a dia, os contadores, né? Isso é um diferencial da MAPA, que a gente tem um corpo muito multidisciplinar ali que está acompanhando a legislação ali no dia a dia, né? No que tange as mudanças tributárias. Como que o empresário ele tem que enxergar daqui para frente? A gente falou muito do passado, né? Às vezes de verificar se tem oportunidade de crédito ou não, né? Mas o para frente também é muito importante de analisar a questão das tendências, né? O que ele tem que observar na questão fiscal, dos produtos, às vezes de quem está comprando, se está comprando fora do estado, dentro do estado, né? Quais são os clientes potenciais dele, porque tem diferenciação também de tributação, se tem esses benefícios ou não. Como que ele tem que olhar isso para frente agora, nesse novo modelo, né, de reforma tributária que está para implantar aí? Como o Rodney falou, né? O futuro ele é incerto, até o passado é incerto, né? Então eu acho que a primeira premissa, eu acho que é olhar um futuro mais próximo, né? Então acho que não dá para você hoje em dia, na segurança que a gente tem, você já olhar, planejar daqui para 3, 4 anos, né? Então você tem que planejar dentro de um período que você consegue acompanhar as mudanças, né? A gente tem muitas mudanças de legislação. Eu lembro uma mais recorrente aqui, a do IPI, aconteceu agora, se não me engano, acho que foi ano passado ou ano retrasado, que no mesmo ano acho que mudou umas 3 ou 4 vezes a legislação do IPI. Né? Aumentou a alíquota e tirou, aí teve a parte lá do pessoal lá da Zona Franca de Manaus, e aí teve que voltar. Então assim, virou eu lembro que eu atendi uma indústria, acho que eu fiz umas 3 ou 4 vezes alterações no sistema do cliente. Então como é que você planeja isso aí a longo prazo? Não dá, você tem que planejar a um prazo que você consiga acompanhar aquilo, né? Analisar muito bem quem que são os seus fornecedores, né? Meu fornecedor tá na região sul, sudeste, está na região centro-oeste, aonde que eles estão, né? Aonde que tá o meu fluxo de venda, né? Eu tinha um cliente que eu atendia, que ele era aqui de Goiás, e ele vendia muito para fora em e-commerce. Vendia muito para fora, muito para São Paulo em e-commerce. A gente descobriu que lá em São Paulo eles criaram lá uma operação que você faz um cadastro e você começa a recolher o DIFAL por apuração. Simplesmente fazendo um cadastro, ele recepciona todas as suas notas fiscais, compensa a devolução. Então, já foi um benefício. A gente também entendia que ele poderia abrir uma distribuidora para focar, porque a margem dele era muito alta. A margem para a pessoa física era muito alta. Então, ele poderia muito bem abrir uma distribuidora, fazer a transferência daquilo a preço de mercado para recolher o IPI na transferência e revender aquilo para o seu consumidor final com uma margem menor e, como o Rodney falou, usando a elisão fiscal. Né? Uma operação que é legal. Então, ter esse olhar mais próximo do dia a dia, eu acho que isso dá mais segurança para uma tomada de decisão. Elisão fiscal é a parte boa. O nome é feio, mas elisão fiscal é a parte boa. É a parte boa, a evasão que é ruim. Leandro, eu disse no começo também o seguinte, eu vejo, empresário, traga para o centro da estratégia a questão tributária da sua companhia, porque isso é determinante hoje. É um fator de diferencial competitivo. Né? Então traga a parte tributária da sua companhia para o centro da estratégia. E quando você for discutir o seu negócio, o empresário for discutir o seu negócio, geralmente, no mínimo, as empresas, eu imagino que tem uma reunião mensal para discutir negócio. Se você está olhando para o retrovisor, está errado. O que é olhar para o retrovisor? Olhar o passado. Como que foi? Quanto que eu faturei? Quanto que eu tive de custo? Sugestão. Divida a sua empresa, sua reunião em 3 pedaços. Sugestão. Divida em 3 pedaços. Um pedaço, olhar no retrovisor. 2 pedaços, 2/3, farol alto, olhar para frente, discutir estratégia. Que é isso que vocês estão dizendo, discutir estratégia. O que vai fazer, como que a gente vai fazer, o que está acontecendo hoje. Mudar rápido, velocidade, diferencial competitivo, como eu estava dizendo. Então divida em 3 pedaços. Um pedaço para olhar para trás e 2 para olhar para frente. Olhar no retrovisor e farol alto para frente, entendeu? Beleza, bacana. Eu acho que, por fim, também, acho que é bom a gente trazer aqui um conselho, né, para esses empresários aí,
no que hesita ele a tomar uma atitude também prática para ter um planejamento tributário no dia a dia, né? Às vezes muitos ficam receosos, né, pensando que a gente às vezes faz coisas mirabolantes, né? Qual que é o conselho para os dois agora, né, para a gente poder finalizar aqui o nosso bate-papo, que vocês dão para o empresário, para ele buscar mesmo um planejamento tributário, né, para a gente poder mostrar para ele quais são as vantagens de economia fiscal, minimizando ali a questão dos riscos, minimizando a questão de contingência. Então, poder falar um pouco desses conselhos aí que a gente possa estar atribuindo ou atraindo, né, esses clientes empreendedores que às vezes ainda não pensaram ou se hesitam ainda de fazer um planejamento tributário fiscal nas empresas. Acho que como o Rodney falou já desde o início, acho que ele resumiu muito bem. Acho que primeiro, como eu falei, é contratar a mapa, né? Acho que esse é o primeiro passo, contratar a mapa. Segundo passo é trazer o contador para o centro, né? Traz o contador para ser a base da sua tomada de decisão, né? Como o Rodney falou, não só o contador, mas um advogado também. Você precisa ter profissionais do seu lado que te dê suporte para tomar essas decisões, né? O seu case se é um varejo, é vender, né? Você sabe, se é uma indústria, é fabricar aquele produto. Nós somos especialistas na nossa área. Então, quando você traz o especialista, alguém de confiança, e você apoia nele, você tem muita chance de dar certo, né? Entender o seu negócio, entender muito bem o seu negócio, entender qual que é seu público, entender o que você tem, né, de possibilidades e, de novo, com o contador do lado. Entendendo tudo isso, fazendo toda essa, como o Roger falou, né, olhando no retrovisor e projetando o futuro, acho que assim, você tem muita chance de dar certo, né? Muita chance de fazer o seu negócio alavancar, entender que um bom negócio ele começa de dentro para fora. Você tem que ter uma boa estrutura financeira, uma boa estrutura de um bom contador, você tem que ter uma boa gestão ali que vai dar suporte para o seu negócio. Eu vejo muito, já trabalhei muito em empresa antes da Mapa, empresa grande que a gente olha de fora e fala, cara, a empresa é gigante, a empresa é muito grande, fatura 50, 60 milhões por mês. E quando às vezes você entra para o negócio, você vê que a operação interna do cliente é uma operação familiar. Não que operação familiar seja ruim, mas aquela operação é mais voltada na decisão intuitiva e não em cima de dados, não em cima de números, né? Então, eu já trabalhei em empresas que o produto-alvo do cliente era produto de agronegócio e o cliente não sabia que você tem crédito presumido sobre o produto de agronegócio. E empresa grande, falando de empresa grande, empresa que fatura 60, 70 milhões. Então, eu acho que olhar para o negócio, ter bons profissionais, ter um apoio e ter ali, por mais que você tenha uma contabilidade interna, mas ter um parceiro como a Mapa, que a gente faz consultoria, faz auditoria, para revisitar aqueles números, eu acho que isso vai trazer um ganho muito grande para o negócio do cliente. Certo, e eu acho assim, concordo plenamente com o Diogo, mas eu vejo também o seguinte, o empresário, como eu também estou batendo na tecla, que ele tem que conhecer a tributação brasileira. Eu estava vendo uma notícia ontem de que o governo federal está estudando aumentar a alíquota do Simples. Pô, já aumentou todas as alíquotas. Simples hoje, né? Não, cara, eles já aumentaram todas as alíquotas possíveis. E aí você vai olhar a matéria, por que eles estão aumentando? Porque eles precisam fechar a conta. Então, poxa, até quando a gente vai aguentar? Então, eu preciso entender para conseguir discutir e reagir. A gente, brasileiro, aí nós todos precisamos reagir, não dá mais. Eu estive nos Estados Unidos aí trabalhando recentemente, há, sei lá, um mês atrás. Cara, assim, eu fico olhando ali a pujança, quando você vai num supermercado, numa loja de departamento, num restaurante, e a tributação dos caras é tão simples, cara. Desburocratizada, os caras pagam uma taxinha lá de 6%, 8%, mas o lucro real deles... E vê o retorno, né? Putz, e a pujança, né, do país, de comprar, de movimento. Então, assim, o empresário precisa entender. Ele precisa ter um contador do lado dele? Precisa. Precisa ter um advogado, um bom administrador? Precisa, lógico, para apoiar a decisão. Mas ele precisa discutir, ele precisa entender, ele precisa se aprofundar. Os clientes que eu tenho... que tem mais sucesso de longevidade, de retorno financeiro, são aqueles clientes que entendem profundamente, além do seu negócio, o regime tributário, o regime trabalhista, que também impacta, né? A gente também existe planejamento tributário para a parte trabalhista e previdenciária, né? Então, assim, o empresário precisa conhecer, precisa trazer para a mesa esse debate. Eu sei que às vezes é chato, é o estômago da companhia, né? Você tem que estar rodeado, sim, de bons profissionais,
Mas tem que entender para discutir e a gente precisa debater muito mais profundamente isso no nosso país. Porque está se tornando insustentável. A tributação no Brasil está se tornando insustentável. Né? A gente tem temas aí para poder discutir aqui dias e dias, né? Dias. Infelizmente, eu acho que o bate-papo nosso foi muito agradável, né? Felizmente. Felizmente. Felizmente, o nosso bate-papo aí foi muito agradável, né? Nós encerramos aqui mais um podcast, né, da Mapa. Quero aqui agradecer o compartilhamento das experiências trazidas aí pelo Diogo Teles, né, no dia a dia, pelo Rodney Guardia também. Agradecemos aí vocês a oportunidade de nos acompanhar e até o próximo episódio. Pessoal, tenha aí uma boa tarde, boa noite ou um bom dia. Boa madrugada.